O que é doença de Huntington? Vamos entender uma condição hereditária e degenerativa. A doença de Huntington é uma condição genética rara, progressiva e degenerativa que afeta diretamente o cérebro. Trata-se de um distúrbio neurológico grave, que provoca a deterioração gradual das células nervosas, impactando diversas funções do corpo e da mente. Essa doença, embora não muito conhecida pela população em geral, tem consequências devastadoras, tanto para quem é diagnosticado, quanto para seus familiares. A origem da doença de Huntington é puramente genética. Ela é causada por uma mutação no gene HTT, que está localizado no cromossomo 4. Esse gene é responsável pela produção de uma proteína chamada huntingtina, essencial para o desenvolvimento e funcionamento adequado dos neurônios. O problema ocorre quando há uma repetição anormal da sequência de 3 nucleotídeos, as bases nitrogenadas citosina, adenina e guanina, representadas como Kg no DNA. Enquanto pessoas sem a doença possuem entre 10 e 35 repetições dessa sequência, indivíduos afetados apresentam 36 ou mais repetições. Quanto maior o número de repetições, mais precoce e severa tende a ser a manifestação dos sintomas. Essa repetição anormal faz com que o organismo produza uma versão defeituosa da proteína huntingtina. Ao invés de exercer sua função normal, essa proteína sofre alterações na sua estrutura e começa a se acumular de forma tóxica nas células nervosas, principalmente em regiões específicas do cérebro como os gânglios da base e o córtex cerebral. Essas áreas são responsáveis por controlar os movimentos, as funções cognitivas e aspectos emocionais. A doença de Huntington segue um padrão de herança autossômica dominante. Isso significa que basta herdar uma cópia do gene alterado de um dos pais para desenvolver a doença. Se um dos pais é portador da mutação, há 50% de chance de que cada filho também herde o gene defeituoso. Por ser uma doença de manifestação tardia na maioria dos casos, geralmente entre os 30 e 50 anos de idade, muitos indivíduos já tiveram filhos antes de apresentarem os primeiros sintomas, o que contribui para a continuidade da doença nas gerações seguintes. A doença de Huntington apresenta um quadro clínico complexo e multifacetado, impactando 3 grandes domínios: motor, cognitivo e psiquiátrico. Sintomas: motores, coreia, movimentos involuntários, rápidos, descoordenados e aparentemente sem propósito, que lembram uma dança descontrolada. Distonia, contrações musculares involuntárias que provocam posturas anormais. Rigidez muscular e lentidão dos movimentos, nas fases avançadas. Dificuldade na deglutição e na fala. Perda de equilíbrio e de coordenação, levando a quedas frequentes. Sintomas cognitivos são: comprometimento das funções executivas, como planejamento, organização e tomada de decisões. Dificuldades de concentração e memória. Diminuição da capacidade de resolver problemas e realizar tarefas complexas. Declínio cognitivo progressivo, que pode evoluir para quadros de demência. Sintomas psiquiátricos e comportamentais envolvem depressão, muito frequente, podendo ser uma das primeiras manifestações clínicas. Ansiedade, irritabilidade e apatia. Alterações de humor, impulsividade e agressividade. Psicoses e delírios em alguns casos. Isolamento social e perda de interesse por atividades. Esses sintomas surgem de forma gradual e progressiva. No início, podem ser sutis e até confundidos com outras condições psiquiátricas ou neurológicas. Contudo, à medida que a doença avança, os sinais tornam-se mais evidentes e incapacitantes, comprometendo a autonomia e a qualidade de vida do paciente. O diagnóstico envolve a combinação de avaliação clínica, histórico familiar e exames específicos. Entre os principais recursos utilizados estão: avaliação neurológica, exame físico para observar alterações motoras, cognitivas e comportamentais. Exames de imagem, como ressonância magnética, que pode evidenciar atrofia em determinadas áreas do cérebro. Teste genético. É o exame definitivo, capaz de identificar a expansão do segmento KG no gene HTT. Esse teste é altamente preciso e permite não apenas confirmar o diagnóstico em indivíduos sintomáticos, mas também realizar diagnóstico preditivo em pessoas com risco genético, ainda sem sintomas.
É importante ressaltar que o teste genético preditivo é uma decisão extremamente delicada e deve ser acompanhado por aconselhamento genético e suporte psicológico, dado o enorme impacto emocional que um resultado positivo pode causar. Doença de Huntington ainda não tem cura. O tratamento é focado no manejo dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida do paciente. É uma abordagem multiprofissional que pode envolver neurologistas, psiquiatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e psicólogos. Acompanhado de medicamentos para controle dos movimentos involuntários, antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos, quando há sintomas psiquiátricos, relaxantes musculares e medicações para espasticidade e dor, e terapias de suporte. Fisioterapia, fonoaudiologia. Trabalha as dificuldades na fala e na deglutição. Terapia ocupacional, promovendo maior independência. Acompanhamento psicológico. Essencial tanto para o paciente quanto para seus familiares, devido ao alto impacto emocional da doença. Nos últimos anos, a ciência tem avançado significativamente na busca por tratamentos que possam não apenas aliviar os sintomas, mas também atuar na causa da doença. Pesquisas envolvendo terapia gênica, moléculas que interferem na produção da proteína huntingtina mutante. Edição genética com CRISPR, que, embora ainda em fases iniciais, apresenta perspectivas animadoras para o futuro. A doença de Huntington é progressiva e, infelizmente, leva à perda total da autonomia ao longo dos anos. A expectativa de vida, após o início dos sintomas, gira em torno de 15 a 20 anos. Contudo, o suporte adequado pode fazer uma diferença significativa na qualidade de vida, tanto do paciente quanto da família. A evolução é variável. Alguns indivíduos apresentam predomínio de sintomas motores, enquanto outros sofrem mais com os aspectos psiquiátricos e cognitivos. O impacto da doença de Huntington não se restringe ao indivíduo acometido. Trata-se de uma condição que afeta toda a família, tanto pelo aspecto hereditário quanto pelas exigências de cuidado diário. Além disso, questões como o estigma social, o isolamento e as dificuldades financeiras decorrentes da perda de produtividade e dos custos com tratamentos e adaptações são desafios constantes. Por isso, é fundamental que haja redes de apoio, grupos de pacientes, associações e políticas públicas voltadas para a assistência às famílias afetadas. A doença de Huntington é uma condição que nos lembra da complexidade do corpo humano e da importância do avanço da ciência para o bem da humanidade. Compartilhe esta informação. Se inscreva no canal e dê seu like. Agradeço.